Olá, que bom que você está aqui no nosso canal. Agora você irá acompanhar uma mensagem que foi ministrada na celebração da vitória. Já estar abrindo a tua Bíblia em Efésios capítulo 2, em pé novamente. Diz a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, da sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te dar graças, honra de Deus, Senhor. Revela-nos através da tua palavra e do teu Santo Espírito, Senhor, o propósito para a tua família, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Posso se assentar, amados. No verso 19, o apóstolo diz que nós éramos estrangeiros e forasteiros, mas agora nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Eu quis ler todo esse texto, né, para nós nos situarmos e sabermos exatamente sobre o que o apóstolo estava falando, né? Que nós, como gentios antes, pessoas que não conheciam a Deus, não conheciam a palavra de Deus, nós estávamos afastados de Deus, mas que agora, pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós nos tornamos concidadãos dos santos e da família, fazemos parte da família maravilhosa de Deus. E hoje nós vemos, nessa sociedade em que nós vivemos, uma família completamente destruída, banalizada. A humanidade perdeu o conceito sobre família, amados. E hoje nós vemos por nada, a verdade é essa, que por nada o marido mata a esposa, ou a esposa mata o marido, ou os pais, os filhos matam os pais, e por aí vai. Não há mais aquela unidade na família, não há mais aquele amor na família, não há mais o respeito na família, não há mais o respeito entre marido e mulher.
né? Do marido para com a esposa e da esposa para com o marido, dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. E qual o motivo? Pecado. A distância, a separação de Deus. É isso. E o problema é que a humanidade ainda tende a não reconhecer isso. Psicólogos tentam dar um jeito, dar uma explicação para isso, mas não aceitam que é simplesmente a ausência de Deus dentro do lar. E como família de Deus, perdeu-se os parâmetros de Deus. Ainda que no passado, de uma outra maneira, se falava da palavra de Deus, mas falava. E os princípios de Deus, às vezes até sem conhecer com exatidão que era a palavra de Deus, os pais aplicavam à família. E Deus honrava isso porque eram princípios dele, era a palavra dele. Que de alguma maneira foram passando de geração em geração. Só que chegou um momento em que isso acabou. E que infelizmente nós também temos visto isso acontecendo dentro da família de Deus, da igreja. E isso nós não podemos permitir, amado. Deus não quer. Deus quer restaurar a família. Hoje, eu fiquei meditando, e na palavra de domingo e a de ontem, nós poderíamos unir as duas palavras e apresentar no telão, não é, pastor? Poderíamos, porque desde domingo, eu não vou falar das outras, estou falando de domingo, porque é uma nova semana a partir de domingo. Nós estamos na mesma semana. Então, desde domingo, Deus tem falado de uma maneira tremenda a respeito de famílias. E ontem ali, na reunião dos homens, não foi diferente. Deus falou poderosamente a respeito de família. E que se faz necessário hoje nós olharmos para a palavra de Deus, nos voltarmos totalmente para a palavra e ver o que Deus tem, o que Deus diz a respeito de família. Para que sejamos exemplos, amado, para as famílias que estão lá fora. Porque o projeto de Deus, desde o princípio, foi família. A intenção de Deus, quando Deus criou o homem, Adão e Eva, foi constituir família. Mesmo depois da queda do homem, Deus sempre procurou família. Aí, quarta passada, o presbítero menciona sobre a família de Noé. Deus olha para a humanidade estava terrível ao ponto de Deus ter se arrependido de ter criado a humanidade. E Deus ia destruir, mas Deus olha para uma família e acha graça. Aquela família achou graça diante de Deus, não foi só Noé. Foi ele e sua casa, achou graça diante de Deus. Numa geração terrível, terrível mesmo. E Deus continua ainda hoje procurando famílias que venham fazer a diferença na nossa geração, amados. E é sobre isso que Deus tem falado aos nossos corações. E nós precisamos atentar. Como Jesus disse, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo tem falado nesses últimos dias a respeito de família. E olha, não é só aqui. É na igreja e na igreja universal de Deus, de Cristo. Deus querendo restaurar novamente a família. Porque como nós ouvimos ontem, para que essa família de Deus seja bênção,
a minha família, a sua família em particular, precisa ser bênção. Precisa ser bênção. Nós precisamos mudar um pensamento nosso de simplesmente queremos vir aqui ou buscarmos a Deus simplesmente e puramente para sermos abençoados. Não que Deus não queira isso, muito pelo contrário. Mas precisamos voltar ao pensamento em sermos bênção, que a nossa família, que a minha família seja bênção para outras famílias. E é nesse sentido que Deus nos traz a palavra hoje. Porque o propósito de Deus para a família sempre foi esse, amados. E nós precisamos atentar, porque sabemos que estamos vivendo os últimos dias. As últimas horas estão muito avançado já. Muito avançado. E como família de Deus, precisamos atentar para isso. O que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, o que Deus quer. Como que Deus quer nos usar para abençoar esta cidade, para abençoar esta comunidade, esse ministério. E Deus vai te abençoar, Deus quer te abençoar, mas Deus também quer que através de você, outras famílias sejam abençoadas. Deus abençoou a Abraão com um filho, mas Deus deu uma promessa também e falou, Abraão, através de você, todas as famílias serão benditas. E ele creu, a Bíblia diz que ele creu nesta palavra, na promessa de Deus. Deus tem cumprido promessas em nossas vidas, amém? Mas é com um propósito. Deus deu um filho a um homem, a uma mulher, que já estavam em idade avançada, o ventre daquela mulher já não podia mais gerar. E assim também o homem não podia mais. E Deus cumpriu a promessa dele com um propósito, amados, para gerar um povo que através daquele povo, todas as famílias da terra seriam benditas. E Deus tem cumprido essa promessa a ele. E nós fazemos parte desta promessa. Glória a Deus. A tua família faz parte, está incluída na promessa de Abraão. Amados, que coisa tremenda e gloriosa. Olha a fidelidade de Deus a uma palavra que ele disse a um homem. Através da minha família, da tua família, ainda Deus tem cumprido a promessa que fez a Abraão. Eu não sei qual a promessa que Deus tem te feito, mas Deus vai cumprir, meu amado. Creia nisso. Se é salvação, se é cura, se é libertação da tua família, Deus vai cumprir. É Ele quem prometeu, não foi o homem. Creia nisso. Deus tem uma promessa. Deus fez uma promessa a essa cidade. E a igreja tem se esquecido. Não estou falando só da CIEB, a igreja em Caçapava tem se esquecido porque tem estão perdendo o foco das famílias lá fora. E nós não podemos fazer isso. O propósito de Deus para Israel era para que através de Israel todas as nações, povos, raças, tribos e línguas fossem alcançados, fossem abençoados, fossem salvos. E Deus tem cumprido esse propósito. Ainda que de início Israel rejeitou, e a palavra diz que por causa da rejeição deles, o evangelho chegou a nós primeiro. Mas Deus já tem alcançado muitos judeus. Prova de que a hora já está muito avançada, meu amado.
que a volta do Senhor realmente está próxima. E aqui em Efésios mesmo, agora no capítulo 3, a partir do verso 14, olha o que a palavra nos diz. Efésios 3, a partir do verso 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, ou seja, confirmados, que vos conceda que sejais confirmados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estarmos arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Olha o propósito de Deus para nós como famílias. Ao ponto de o apóstolo, ele diz, olha, por causa disto eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela família. Ele falou, olha, por causa disso eu me ponho de joelhos. Orando pelas famílias, olha, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais confirmados com poder pelo Espírito Santo, no homem interior. Paulo está falando, olha, por causa disso, para o cumprimento da palavra de Deus, da promessa de Deus, do propósito de Deus sobre a vida de vocês, eu me coloco de joelhos, pela família, pelas famílias, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, olha o propósito maravilhoso, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. É pela fé. Pela fé que nós precisamos buscar a Deus, crendo nas suas promessas, na sua palavra, crendo que Deus nos chamou com um propósito, que é de ganharmos almas, de abençoarmos vidas, meu amado. E que plano maravilhoso é esse que Deus tem, ao qual Deus nos incluiu nesse plano, nesse projeto, de abençoarmos vidas. E aí nós começamos a entender, por que a palavra diz que melhor coisa é dar do que receber? Não é verdade? Quando você dá um presente para alguém, que você vê a expressão daquele rosto, é uma coisa, um sentimento que não dá para explicar, não é verdade? Não dá, não tem como explicar. Eu já recebi muitos presentes, mas não se compara, é verdade, não estou fazendo demagogia não se compara a você dar. É muito melhor mesmo, o prazer de você dar é muito melhor do que receber. E aí nós começamos a entender esse propósito.
de Deus. E nós começamos a nos preocupar, não é mais só com a nossa própria vida, em buscarmos para nós, para nos satisfazermos, mas sim nos enchermos do Espírito Santo de Deus para abençoarmos, para que nós venhamos viver esta palavra como diz, olha, para que poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. É para conhecer o amor de Cristo, para conhecer o Senhor. Amados, pense agora na tua família, na tua casa. Há alguém que possa dizer que conhece cada pessoa da tua casa melhor do que você mesmo? Filhos, alguém pode dizer que conhece melhor os teus pais do que vocês? Pais, alguém pode dizer que conhece os teus filhos melhor do que vocês? Alguém pode dizer a esposa que alguém conhece melhor o marido do que ela? E vice-versa, o marido ou a esposa? Chega a um ponto que a esposa passa a conhecer o marido mais do que a própria mãe, a sogra. E vice-versa. É ou não é? Quem melhor para conhecer a família de Deus, do que a família de Deus que se encontra aqui? E quem melhor para falar do amor de Cristo do que a família de Cristo, meu amado? É com essa finalidade, com esse propósito pelo qual Deus nos tem chamado e nos tem separado e capacitado. Nós sempre temos ouvido elogios a respeito deste lugar, a respeito da palavra. Me fugiu a palavra agora. Do valor que nós damos à palavra aqui. E eu posso dizer, sem medo de errar, que já somos mestres comparado aos que estão lá fora. Todos que estão aqui. Porque têm recebido da parte de Deus, do Espírito de Deus, palavras maravilhosas. Palavras de vida, meu amado, que tem gerado fé nos nossos corações, tem gerado esperança. Quantas vezes que nós nos encontramos cansados, abatidos, angustiados, e chegamos aqui, de repente a palavra vem, e saímos renovados. E às vezes ouvimos e meditamos na palavra, parece uma palavra simples. E a palavra de Deus é simples, só que sai carregado com o poder de Deus. Porque o apóstolo Paulo mesmo, ele falou, olha, nós temos pregado esta palavra, não é só a palavra, mas é o poder de Deus para aqueles que creem. Lá em Coríntios diz isso. E é isso que nós temos experimentado, ainda que as pessoas, quando não entendem, parece ser uma simples palavra, e é mesmo. Mas para nós que cremos, que estamos necessitando de uma palavra, esperando uma palavra tremenda de Deus, ela é para nós o poder de Deus. E ela tem mudado aquela angústia, às vezes tristeza no nosso coração, em alegria, em gozo, em força. A fraqueza em força. Como diz a palavra, aqueles que esperam um Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem que pode fazer isso? Tem dia que quão difícil é chegarmos a este lugar, mas quando chegamos, às vezes um obreiro tem que vir aqui dar uma de desentendido para ver se a gente vai embora. Porque não queremos sair deste lugar. E não é só pelas pessoas, é pela presença gloriosa de Deus neste lugar, meu amado.
E se você não sente isso, busque mais a Deus. Clame ao Senhor. Comece a buscar isso para a tua vida. Para que nós venhamos entender o amor de Cristo. E aqui diz qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E sabe para que isso? Para que nós possamos viver o que está no verso 20. Nós muitas vezes temos citado esse versículo, mas olha o que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Mas para isso nós temos que viver antes o amor de Cristo. Por quê? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E através da plenitude de Deus, do Espírito de Deus habitando em nós, é que tudo Deus fará poderosamente. Entenda isso, nós sempre temos falado, não somos nós e não somos mesmo. É o Senhor. Mas Deus só vai agir através da minha vida, de acordo e através do quanto que há dele em mim. Se houver pouco poder, pouco de Deus em mim, pouco Deus vai me usar. Se houver muito, se estiver pleno da presença de Deus, não vai ter fim o mover de Deus através da minha vida. Só que Deus não está falando de mim, Deus está falando da igreja, da família de Deus, a qual você faz parte. Porque é isso que o apóstolo Paulo aqui está falando. E o tremendo é que, olha o que ele fala, lá no capítulo 5, a partir do verso 22. Presta atenção. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Presta atenção no verso 32. Grande é esse mistério. Que mistério que Paulo está falando? De marido e mulher. Amém? Só que olha o que ele diz. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ele falou, olha, esse mistério é grande, é maravilhoso, o mistério entre o homem e a mulher. Mas eu não estou me referindo a ele. Eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Nós precisamos entender, igreja, o relacionamento entre o marido e a mulher,
para que possamos entender e compreender o relacionamento entre Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus, família de Deus, membros do corpo de Cristo através do quê? Não foi de uma aliança? Aliança de Cristo? Uma aliança de sangue? Amém? Nós nos tornamos, eu e a minha esposa, uma só carne através do quê? Não foi de uma aliança também? Só que essa aliança, eu vindo morrer, ela está livre desse pacto que nós fizemos. E ela, eu também estou livre. Mas a aliança com Deus, ela é eterna. E é isso que nós precisamos entender. Esse mistério maravilhoso que Paulo diz, ele começa falando de coisas terrenas, mas ele diz, olha, presta atenção, que eu não estou falando desse mistério. Grande é esse mistério, mas eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Você precisa entender, porque Paulo diz bem claro, falou, olha, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E de que maneira que ele amou? A si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para purificar, para santificar, purificando-a com a lavagem da água. Paulo então não está falando da mulher, está falando da igreja. Porque assim como Cristo se entregou pela igreja para santificar, para purificar com a lavagem de água, pela palavra. O que Cristo tem feito agora, amados? Purificando a igreja, santificando pela lavagem da água, pela palavra de Deus. O Senhor está nos preparando cada dia mais, nos santificando, nos purificando. Para quê? Para que tudo isso? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí depois no outro verso, Paulo volta a falar de coisas naturais, dos maridos mesmo. Mas ele está falando, olha, Cristo está fazendo tudo isso para que nos apresentar a Ele mesmo. Igreja, família gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irrepreensível. Será que o mundo nos vê irrepreensíveis? Nós, igreja universal de Deus. Ou será que temos sido repreensíveis? É tremendo que a Bíblia dá testemunho de alguns homens que foram irrepreensíveis tanto diante de Deus e dos homens. Olha que coisa tremenda. A Bíblia fala de outro homem, ali em Atos dos Apóstolos, Estevão, que a Bíblia chega a falar que aqueles homens que discutiam com ele não podiam resistir ao espírito que nele habitava. Era um homem irrepreensível, cheio da plenitude de Deus, amados. Olha que coisa gloriosa. Deus o tomou. Eu sempre menciono, eu não sei nem porquê, porque me chama muita atenção a vida de Enoque, cara. A Bíblia fala muito pouco dele. Lá em Gênesis, acho que 2 ou 3 versículos só. Depois Judas, na carta de
Judas ali, ele faz menção de Enoque novamente. Imagine esse homem, o que levou Deus tomar ele para si. A Bíblia só fala que ele andou com Deus. Andou com Deus. Mas não é só. Ele andou com Deus, você entende isso? No Eclesiastes diz bem claro, como andarão dois juntos se não houver acordo? Se ele andou com Deus, ele estava de acordo com Deus em tudo. E foi um profeta de Deus. Eu creio que naquela geração dele, ele foi um referencial de homem de Deus, de pai, de esposo, ao ponto que Deus falou, não tem mais para que esse homem ficar aí, tomou ele, antes do tempo, tomou aquele homem. Só que o tremendo, que esse homem agradou tanto a Deus que foi arrebatado. Eu creio que ali, Enoque é um tipo de igreja. A igreja vai agradar tanto ao Senhor, o Senhor vai voltar para buscá-la, amado. É por isso que Paulo está falando aqui, falou, olha, eu estou me referindo a Cristo e a vocês. E é por isso que Cristo morreu por vocês. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É assim que Cristo espera vir nos buscar, e é isso que Cristo tem feito cada dia. Nos preparando, nos capacitando, mas é que é para nós entendermos, amados, que não é só para ficarmos aqui. Quando Deus criou Adão, e ali, de uma das costelas dele, fez a mulher, o que Deus falou para Adão? Sede o quê? Fecundos. Deus criou a mulher para gerar. A igreja é para gerar. Sede fecundos, igreja. A igreja não pode ser estéril. Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas ele morrendo, produz muito fruto. E o grão de trigo morreu. Amém? Então nós temos que produzir frutos. Nós fomos gerados em Cristo Jesus. Não tem como ser estéril. Não somos de maneira nenhuma uma figueira estéril. Fomos enxertados na oliveira. E a oliveira é boa, meu amado. A seiva que corre nela é vida. Então é para nós produzirmos muitos frutos para o Senhor. Este é o propósito da igreja. É semelhante ao das famílias. Nós geramos os nossos filhos, cuidamos, educamos, orientamos, ensinamos a respeito da palavra, mas chega um momento que eles têm que ir. Lá no Salmo 127, lá no finalzinho, a palavra diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Sabe o que quer dizer? Na mão do guerreiro quer dizer que a flecha tem um alvo certo. O guerreiro não vai atirar numa flecha em qualquer lugar sem ter um alvo específico. Os nossos filhos, nós temos que apontar eles a um alvo específico, e o nosso alvo é Cristo. É Cristo. E a igreja precisa influenciar o mundo.
A família de Deus precisa influenciar as famílias que estão lá fora. Dar um alvo para elas. Tudo isso que tem acontecido, amados, é porque o mundo perdeu rumo. Não tem mais rumo, não tem mais direção, não tem mais um alvo. E se nós também perdemos o alvo, nós vamos esmurecer. Por isso não podemos perder o alvo, o plano, os propósitos de Deus para as nossas vidas. É com vista na vida eterna, na glória, não é nesta terra. Não é aqui. Prepare o teu filho para o alvo que é Cristo. E aí tudo que nós fizermos, tudo que os nossos filhos vierem a fazer, farão para a glória de Deus, porque eles vão ter em vista Cristo, o alvo. Se eu trabalho, é por causa de Cristo, é para glorificar o nome dEle. Se eu estou cursando uma faculdade, é por causa de Cristo. O alvo é Cristo. O alvo não é o diploma no final, é Cristo. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. O meu diploma é para Ele, é para a glória dEle. Um vídeo ficou muito divulgado algumas semanas atrás. Até o programa do Rodrigo Faro mostrou isso. Daquela moça que se formou e na formatura dela ela levantou uma enxada para homenagear os pais que são agricultores. Olha o pensamento daquela moça, cara. Nós, como filhos de Deus, o que nós levantamos para glorificar o Pai no dia da formatura? Hoje não se carrega mais esse livro. A desculpa é porque nos smartphones, nos iPads, iPods aí, tem a Bíblia agora. Beleza, cara, eu estou aqui na Bíblia, aqui, ó. Ó. Mentira. Não carrega esse livro por vergonha. E o mundo lá fora não tem vergonha de homenagear. Cara, que coisa tremenda. Deus vai abençoar aquela moça poderosamente, já tem abençoado, porque honrou os pais. Olha um princípio de Deus, talvez eles nem conheçam a Deus, mas criaram ela num princípio de Deus, honrando os pais, não se envergonhando da atitude dos pais, da posição dos pais, do que o pai era um roceiro. O nosso pai é o Criador do universo. Cara, eu tenho muito orgulho de falar que o meu pai é o dono do universo. Eu tenho. Eu já não me envergonhava do meu pai terreno. Mas eu tenho muito orgulho de falar do meu pai celestial. Não desvalorizando ou menosprezando qualquer profissão terrena, mas nenhuma se compara ao arquiteto do universo. Desculpa aí, olha o nosso pai. Vamos honrar o nosso pai. Família de Deus, Cristo vai voltar para nos buscar. Ele tem nos preparado. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aleluias. Glória a Deus.
para nós encerrarmos. Abra lá em Hebreus, no capítulo 3. Hebreus 3. A partir do verso 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa, tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram a ira por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor tem nos chamado como família de Deus. Somos família de Deus, amados. Somos família de Deus. Somos chamados para abençoarmos. Nós, como corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. E o Senhor me revelava algo a respeito da igreja. Não propriamente da CIEB, mas da igreja em geral. Que como Cristo é o cabeça, a igreja não tem operado como Ele tem ordenado. E é como se a igreja estivesse em vários níveis de paralisia. E a pior de todas elas, fala de uma lesão na coluna cervical. E a pior dela é quando a pessoa se torna tetraplégica, que perde os movimentos do pescoço para baixo. A cabeça ordena, manda funções e o corpo não consegue reagir. E o Senhor me mostrava isso. E o Senhor quer curar. Que a igreja venha se mover
Venha levantar as mãos novamente para abençoar, para salvar, para curar, para libertar, para transformar, para restaurar e mover os pés para ir em todos os lugares. Deus quer curar a igreja da paralisia. A começar na nossa casa, na nossa família. Talvez você esteja pensando do quê? Que paralisia? O Senhor tem dado ordenanças, a cabeça que é Cristo tem nos ordenado, tem nos chamado, tem nos separado para a obra do Senhor e nós temos recusado. Nós não conseguimos realizar nada, fazer nada, porque é uma lesão entre a cabeça e o corpo. Há uma lesão na coluna cervical. E o Senhor quer restaurar os ligamentos novamente, para que venhamos, e quando há esse desligamento na coluna, além de perder os movimentos, a pessoa perde a sensibilidade. E a igreja hoje não sensibiliza mais com as famílias, com os lares destruídos. Não mais se sensibiliza com as pessoas que estão nas ruas, não consegue se sensibilizar, amados. Não consegue mais olhar para as pessoas e ter compaixão. Compaixão das famílias, dos lares que estão sendo destruídos, de filhos que estão indo para as drogas, para a prostituição. Deus quer curar isso. Deus nos chamou para fazermos a diferença em nossa geração, prepararmos um povo, uma nação para a volta do Senhor. Deus quer restaurar, Deus quer derramar um grande avivamento nesta cidade, mas é através da minha casa, da minha família e da tua família, que juntas se tornam famílias de Deus, da comunidade, igreja evangélica do Brasil, porque é aqui que o Senhor tem nos plantado, tem plantado a minha família e a tua família. Aleluias, glória a Deus. Você que sente isto, você que o Espírito Santo tem falado ao teu coração, quero fazer um convite para que você saia do teu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos juntos levantar um grande clamor ao Senhor. Quero pedir que todos os oficiais venham à frente para, junto com o povo, nós levantarmos um clamor ao Senhor, a começar pelas nossas necessidades, amado. E nós precisamos, Deus sabe que nós precisamos. Deus quer mudar a nossa sorte. Amados, Deus, desde o começo do ano, Deus tem falado a respeito do que Ele quer realizar nesta cidade, através das nossas vidas. Os pastores, os presbíteros aqui à frente. Igreja, venham todos, venham todos, venham todos, venham todos aqui. Vamos levantar um grande clamor ao Senhor, porque somos família, somos família de Deus, igreja, somos família de Deus. A dor de um é a dor de todos, a alegria de um é a alegria de todos, a necessidade de um é a necessidade de todos, e há uma necessidade sobre esta família, sobre esta casa, e é sobre esta direção
que o Senhor coloca no meu coração para nós levantarmos primeiramente um clamor. É por esta casa onde o Senhor tem nos plantado e tem nos edificado para a igreja do Senhor, família de Deus. Que Deus venha gerar os recursos necessários para que essas portas continuem abertas. Clame ao Senhor, igreja, clame ao Senhor. Oh Pai, nós queremos, Senhor, como família de Deus, pedir ao Senhor, meu Deus, que venha suprir as nossas necessidades neste lugar, Senhor. Deus, Tu sabes, Tu conheces, Pai, cada uma dessas necessidades e quantos lares o Senhor tem usado através desta casa, desta família, para abençoar famílias. Quantas, Deus, desde que o Senhor trouxe este ministério para esta cidade, Deus, quantos lares que já não foram restaurados pelo Teu poder, Senhor, através das nossas vidas, através da vida dos sacerdotes desta casa, Senhor. Oh, Senhor, por isso, Deus, lembra-te, Senhor, lembra da Tua obra, Senhor, lembra das ofertas, Deus. Lembra, Senhor, das famílias restauradas neste lugar, Senhor, das Tuas promessas, Deus, que estão sobre esta casa, Senhor. E conforme a Tua vontade, Senhor, conforme a Tua palavra, Senhor, as Tuas promessas, Senhor, gera, Senhor, os recursos necessários, ó Deus, para o sustento, para o alimento, Senhor, desta casa, Senhor, para que, Senhor, todas as nossas necessidades venham ser supridas em glória, Senhor. Para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado nas vidas que estão lá fora também, Senhor. Olhando, vejam que é um milagre do Senhor, meu Deus. Para que famílias desta cidade sejam abençoadas ao entrarem por essas portas, Pai. Possam encontrar palavras de vida, Senhor, palavras de esperança, de salvação, de cura, de libertação, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Pai, nós Te pedimos, ó Deus, abençoa essas famílias aqui representadas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, abençoa cada lar aqui, Senhor, representado, Senhor, que fazem parte da família de Deus, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Oh, Senhor, para a glória do Senhor, Pai, em nome do Senhor. Confirma, Deus. Senhor, desperta, Senhor, os homens desta igreja. Desperta, Senhor, as mulheres desta igreja. Desperta as famílias desta igreja. Desperta, Senhor, os jovens desta igreja. Tira, Senhor, tira, Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo que tem amarrado, que tem prendido, que tem, Senhor, aprisionado, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem gerado enfermidade espiritual, abatimento, tristeza, comodismo, vem, Senhor, move as águas nesse lugar, tira, Senhor, do nosso meio toda mentira, tira do nosso meio todo engano, tira do nosso meio, Senhor, todo vulgo, tira, Senhor, todo lançar, Senhor, de contenda, de enfermidade. Oh Deus, vem com a Tua mão forte, liberta o Teu povo, liberta, Senhor, os sacerdotes desse lugar, liberta, Senhor, os presbíteros desse lugar, liberta, Senhor, os obreiros desse lugar, liberta, Senhor, os membros desse lugar. Nós somos a Tua igreja, Senhor. Envia os Teus anjos em cada lar aqui representado, visitando, Deus, as esposas, visitando, Senhor, os esposos, visitando os filhos, visitando os pais. Senhor, nós rejeitamos todo intento, toda, Pai, tentativa de nos paralisar, de impedir, Senhor. A Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pai, venha em
Senhor, vem, Senhor, toma cada um na concha das tuas mãos. Ah, Deus, aquilo que tem, Senhor, vindo como um cansaço excessivo, aquilo que tem prendido, Senhor, aquilo que tem amarrado, Deus, aquilo que tem abatido, aquilo que tem vindo, Senhor, ah, Pai, lançando, provocando, gerando tristeza, angústia, abatimento, ah, Senhor, roubando a visão, roubando a alegria, roubando a fé, roubando a confiança, roubando a esperança. Ah, Senhor, que seja banido das nossas vidas. E ao sairmos daqui nesta noite, Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, que tenha caído por terra todo intento de Satanás em tentar impedir a tua igreja de caminhar, de marchar. Oh Deus, não para a glória do homem, não para o reconhecimento, Deus, de uma comunidade, mas para que todos saibam que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por esta noite. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos nesse lugar. Mas que cada um daqueles que estão aqui, Deus, possam se colocar na brecha em favor de uma igreja que se chama pelo teu nome. Não somente a CIEB, mas a igreja de Cristo, que ainda está espalhada na face da terra. Oh Deus, mas chegará o glorioso dia, onde, Pai, estaremos juntos participando das bodas do Cordeiro, como uma só igreja, um só povo, uma só língua, porque nós servimos um só Deus. Eu oro, Senhor, na certeza da vitória. Eu oro em nome de Jesus.